chega um momento na vida de um homem que não é barulhento. Não há cerimônia, nem fogos de artifício. É um momento quieto e irreversível. É o instante em que ele finalmente entende, não com a cabeça, mas com a alma, a sua verdade. O mundo não se importa. Essa realização aterrissa como uma lâmina. E, por mais estranho que pareça, esse corte é o começo da sua libertação. Até aquele ponto, ele vivia carregando um tipo de livro-caixa invisível. De um lado, ele anotava seus sacrifícios, sua lealdade, suas noites sem dormir. Do outro, ele listava o que acreditava que o universo lhe devolveria em troca: compreensão, justiça, ajuda. Ele assume que o mundo mantém as contas em dia, que existe um balanço justo. Mas não existe. O mundo opera por apetite, não por justiça. E quando ele finalmente enxerga isso com clareza total, uma parte antiga dele morre. E algo muito mais sólido nasce em seu lugar. Não é que ele pare de sentir. Ele para de esperar. E o homem que para de esperar se torna perigoso. Perigoso porque ele não é mais governado por essa burocracia emocional. Enquanto outros ficam atualizando a caixa de entrada da validação externa, ele começa a construir, mesmo sem plateia. Sua motivação se desconecta do aplauso. Sua disciplina não precisa mais de testemunhas. Ele se move porque decidiu se mover, com ou sem aprovação. As pessoas muitas vezes confundem essa mudança com frieza. Não é. É maturidade. É o momento em que ele para de esperar que a dor seja recompensada, que a virtude garanta proteção, ou que a injustiça seja corrigida pela simpatia alheia. Ele sai do jardim de infância da expectativa e pisa na arquitetura dura da realidade. A história está cheia de homens que nunca fizeram essa transição. Eles ficaram a vida inteira esperando pela justiça. Imploraram em diferentes multidões para serem compreendidos. E no final, se tornaram amargos, quando a resposta nunca veio. Mas alguns viram o deserto exatamente como ele era, e pararam de rezar por chuva. Em vez disso, eles cavaram poços. Esses são os que se ergueram. A morte da expectativa geralmente começa com uma traição, uma negligência profunda, ou um silêncio que corta a alma. Ele estende a mão esperando por um resgate. E ninguém aparece. Primeiro, vem o choque. Depois, a dor. Depois, a raiva. Mas se ele conseguir suportar esse silêncio sem desmoronar, a clareza surge. Ele percebe que o mundo não é malicioso, é apenas indiferente. E a indiferença não pode ser persuadida. Você pode tentar argumentar com um vilão. Você pode apelar para um amigo. Mas você não pode convencer o céu a chorar por você. Em vez disso, você aprende a construir um telhado. Quando essa verdade finalmente se assenta, ele percebe quanto do seu comportamento anterior era moldado pela esperança de que os outros notassem. Quantas chances ele perdeu porque ficou esperando por uma permissão que nunca chegou. Cada camada de expectativa que cai o torna mais leve e mais preciso, não sem esperança. Lúcido. Esse é o primeiro passo real em direção ao poder. Desacoplar sua direção das reações de outras pessoas. Veja bem, enquanto você espera por cuidado, um ombro frio pode te tirar dos trilhos. Uma ligação ignorada pode parar todo o seu progresso. Mas quando a expectativa morre, o movimento se torna constante. A indiferença do mundo não é um muro, é ar parado. E um homem que aprende a andar no ar parado se move muito mais rápido do que aqueles que ficam esperando por ventos favoráveis. Nesse ponto, ele começa a ver os outros de forma diferente também. Não mais como salvadores ou vilões, mas como atores, cada um com seus próprios motivos. O apoio aparece quando é conveniente, desaparece quando se torna custoso. A simpatia, ele percebe, muitas vezes é um sinal de virtude para quem dá, mais do que um reflexo de lealdade a quem recebe. Ele não se ressente disso. Ele aceita. E essa aceitação lhe dá uma clareza estratégica absurda.
Se o cuidado é transacional, depender dele emocionalmente é suicídio. Mas entendê-lo taticamente é força. Essa realização é brutal no começo. Ela queima todas as ilusões de infância, de que ser bom garante ser amado, ou que sofrer garante atenção. Mas o que cresce no lugar é muito mais robusto. Um homem que não espera nada não pode ser manipulado pela simpatia negada. Ele não pode ser controlado pelo silêncio. Ele se torna emocionalmente intocável, não dormente, mas imune às cordas que manipulam homens mais fracos. Imagine dois homens numa tempestade. Um fica parado, esperando que o abrigo apareça. Ele amaldiçoa o céu, grita, exige justiça. O outro, em silêncio, começa a juntar pedras e construir com as próprias mãos. Um permanece molhado, furioso e amargo. O outro termina com uma fortaleza. O mundo ao redor deles é exatamente o mesmo. A única diferença é quem parou de esperar. A morte da expectativa também muda como ele vê o fracasso. Antes, cada revés carregava uma ferida secundária. Aquela voz que perguntava: por que ninguém me ajudou? Depois que a expectativa morre, o fracasso é mais limpo. Se ninguém está vindo me resgatar, a única pergunta que importa é: o que eu devo fazer agora? Não há desvio emocional pelo ressentimento. Há apenas movimento. E essa eficiência, essa falta de drama, se acumula. Enquanto outros estão ocupados cuidando de suas feridas invisíveis, causadas por expectativas não atendidas, ele continua construindo. Essa transformação não o torna incapaz de amar ou isolado. Ele ainda pode liderar, ainda pode se conectar profundamente. Mas o eixo da sua existência muda para dentro. Sua fonte de energia se torna interna, silenciosa e renovável. As pessoas ao redor sentem isso, mesmo que não saibam explicar. Elas sentem a ausência de necessidade emocional quando ele entra na sala. Seus relacionamentos também mudam. Ele para de se agarrar àqueles que oferecem apenas simpatia. Simpatia é barata. Ele passa a valorizar a ação acima das palavras. Mas, mesmo assim, ele não depende de ninguém emocionalmente. Ele aprecia o apoio, mas não precisa dele. E essa pequena mudança, querer versus precisar, transforma alianças em escolhas, não em muletas. No momento em que um homem para de esperar por cuidado, sua linha do tempo acelera. Ele para de escanear o horizonte procurando por resgate. Ele para de narrar sua dor em voz alta na esperança de ser visto. Ele começa a agir como se o único responsável por sua ascensão fosse o homem que ele vê no espelho. Esse momento, totalmente invisível para a multidão, é muitas vezes o verdadeiro começo de sua subida. Porque o homem que espera pode ser atrasado para sempre. Mas o homem que age sem esperar pode ser desacelerado, mas nunca parado. A morte da expectativa não é o fim do sentimento, é o fim da dependência emocional. É o enterro das ilusões que mantém a maioria dos homens presos em gaiolas silenciosas. E quando essas ilusões morrem, o que resta é mais afiado, mais firme, totalmente desperto, pronto para construir. Não porque o mundo se importa, mas exatamente porque ele não se importa. Todo homem cresce com um mito silencioso de que o sofrimento, de alguma forma, gera cuidado. Quando éramos crianças e caíamos, alguém nos levantava. Quando chorávamos, alguém notava. Esse padrão planta em nós a crença de que a dor, naturalmente, atrairá ajuda, que nossa luta será recebida com compreensão. Mas o mundo adulto não é um pai ou uma mãe. Ele não recompensa o sofrimento com lealdade. Ele não distribui compaixão por padrão. E quanto mais um homem se apega a essa fantasia, mais tempo ele permanece emocionalmente frágil. Enterrar essa fantasia é brutal, mas é necessário. Significa reconhecer que esperar que as pessoas se importem simplesmente porque você está sofrendo é uma forma de dependência disfarçada de esperança. O mundo, na verdade,
responde à vantagem, não à agonia. As pessoas se importam quando isso, de alguma forma, as beneficia. Quando sua dor se encaixa na narrativa delas, ou lisonjeia sua autoimagem, ou lhes oferece algo em troca. Mas no momento em que cuidar de você tem um custo, a multidão desaparece. Ver isso claramente não te torna uma pessoa amarga, te torna uma pessoa estratégica. A maioria dos homens afirma já ter aceitado isso, mas, secretamente, eles ainda anseiam por testemunhas. Eles dão pequenas dicas sobre suas lutas, esperando que alguém leia nas entrelinhas. Eles vestem suas feridas com uma linguagem poética, esperando atrair atenção. Eles assumem que ser vulnerável vai, de alguma forma, destravar a lealdade dos outros. Mas cada exibição de dor é uma transação. E quanto mais você mostra suas feridas, mais você treina as pessoas a tratar seu sofrimento como uma moeda comum, algo barato. Com o tempo, a simpatia inevitavelmente diminui e o seu valor percebido cai junto. É por isso que a fantasia deve morrer. Enquanto você está ocupado performando a sua dor, os outros estão ocupados, calculando. Eles estão decidindo se o seu sofrimento os eleva, os entretém ou, mais provavelmente, os incomoda. E quando é inconveniente, eles somem. Isso não é crueldade, é apenas a realidade. As pessoas, no geral, orbitam a força, não a necessidade. A fantasia lhe diz que ser honesto sobre sua dor sempre aprofunda os laços. A verdade é que, muitas vezes, ela os corrói. Enterrar a fantasia não significa fingir não sentir. Significa recusar-se a transformar a sua dor em moeda pública. Significa carregar seu sofrimento sem fazer teatro. Os estoicos sabiam disso. Maquiavel sabia disso. Um homem que não revela nada que ele não tenha escolhido se torna ilegível. E homens ilegíveis são poderosos. O silêncio deles deixa os outros inquietos. O mistério sempre comanda mais respeito do que qualquer súplica. Pense em como a maioria das pessoas se comporta quando está ferida. Elas correm para falar, para desabafar, para postar, para confessar. Elas entregam seu estado emocional para a multidão, esperando por algum alívio. Ao fazer isso, elas entregam toda a sua vantagem. O homem que enterra a fantasia faz exatamente o oposto. Ele absorve o silêncio. Ele sente o peso, mas não implora. Ele se torna sua própria testemunha. E nesse testemunho privado, uma nova identidade toma forma. Uma identidade que não depende de ser vista para continuar se movendo. A fantasia se esconde em frases sutis que dizemos a nós mesmos. Alguém deveria ter notado. Eu pensei que eles fossem entender. Eu esperava mais deles. Isso tudo são contratos emocionais que ninguém, além de você, assinou. Enterrar a fantasia significa rasgar cada um desses contratos. Ninguém lhe deve empatia. Se eles a oferecem, ótimo. Se não, continue andando. Um homem que amarra seu crescimento à inteligência emocional de outras pessoas sempre será vulnerável à indiferença delas. O silêncio que se segue a esse enterro pode parecer muito estranho no início. Quando você para de performar a sua dor, o mundo não corre para preencher esse vazio. Ele fica quieto, e esse silêncio testa você. A maioria dos homens quebra nesse ponto. Eles correm de volta para a fantasia, para o barulho. Mas aqueles que resistem descobrem o autocontrole. A capacidade de suportar a dor sem exigir que o mundo a compartilhe com você é um poder raro. As pessoas podem sentir isso, mesmo que não saibam nomear. É a presença de alguém que não está vazando necessidade. Esse silêncio não o torna inacessível. Ele o torna seletivo. Você para de compartilhar sua dor com qualquer um que queira ouvir. Você para de dar dicas. Você decide quem merece ter acesso à sua vulnerabilidade. E você decide isso estrategicamente. E mesmo assim, você compartilha não por necessidade, mas por escolha.
Quando a dor deixa de ser uma isca, você para de atrair oportunistas e começa a comandar respeito. A fantasia mantém os homens performando em vez de construir. Ela transforma o sofrimento em teatro em vez de combustível. O homem preso nela fica narrando suas feridas infinitamente. O homem que a enterrou canaliza essas mesmas feridas para o silêncio, para o foco e para o movimento. A simpatia é passageira. A resiliência silenciosa constrói uma reputação. Compare dois homens. Um fala constantemente sobre o que o machucou, sobre as injustiças que sofreu. O outro simplesmente avança, sem dar explicações. O primeiro pode até conseguir um conforto temporário, mas ele perde toda a sua mística. O segundo se torna um ponto de interrogação. As pessoas olham para ele e se perguntam o que ele deve ter suportado para ser assim. Esse mistério cria tanto respeito quanto cautela. E na dinâmica do poder, o mistério é sempre uma alavanca. Quando a expectativa morre e a fantasia é enterrada, um silêncio estranho se instala. Não é um silêncio pacífico, é um silêncio cru. É o vazio deixado para trás quando as ilusões desaparecem. A maioria das pessoas não suporta isso. Elas preenchem esse silêncio com barulho, com companhia, com qualquer distração. Mas o homem que consegue suportar esse silêncio sem tentar escapar dele, descobre algo raro. A verdadeira transformação começa na solidão. E solidão, aqui, não é simplesmente estar sozinho. É a retirada deliberada da dependência emocional. É nesse lugar que ele para de atuar para testemunhas e começa a construir um mundo interno que não depende de aplausos. As velhas perguntas: por que eles não se importam? Por que eles não me ajudaram? Finalmente, desaparecem. Elas são substituídas por uma única pergunta, muito mais poderosa. O que eu devo construir agora? Toda a sua energia se volta para dentro. O ruído externo diminui. E pela primeira vez, ele consegue ouvir sua própria mente com clareza. Sem uma plateia, as desculpas desaparecem. As fraquezas ficam expostas. Os desejos ficam nus. A maioria das pessoas evita esse confronto direto consigo mesma, e é exatamente por isso que elas permanecem dependentes. Mas o homem que fica no silêncio começa a se moldar deliberadamente. Ele passa a esculpir sua identidade, em vez de apenas herdá-la das opiniões alheias.